No dia 24 de novembro, comemoramos Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires. Suas origens. Memória dos santos André Dũng-Lạc, presbítero e companheiros mártires. Numa celebração comum, veneram-se os 117 missionários que sofreram o martírio no Tonkin, Annam e Cochinchina, região da Ásia, do atual Vietnã. Entre eles há 8 bispos, muitos presbíteros e um ingente número de fiéis de ambos os sexos e de todas as condições e idades. Eles abraçaram seu desterro, os cárceres, os tormentos, enfim, os mais cruéis suplícios. O cristianismo chegou ao Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado apóstolo da jovem igreja asiática, ainda dividida em 3 regiões, Tonkin, Annam e Cochinchina. Em 1645, foi expulso do país. Desde então, ao longo dos séculos, a situação dos cristãos tornou-se cada vez mais difícil por causa das sucessivas ondas de perseguição que se alternavam em breves períodos de paz. A vida de Santo André Dũng-Lạc. Santo André Dũng-Lạc nasceu em Bac Ninh em 1795, no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi obrigado a confiá-lo aos cuidados de uma catequista católica. Por isso, foi educado na fé e batizado com o nome de André. Este futuro mártir foi ordenado sacerdote em 1823. Tornou-se vice-pároco em Dũng-Lạc, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo o que fazia. A primeira prisão. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Dũng-Lạc foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Ao ser resgatado, mediante o pagamento de uma alta soma de dinheiro arrecadado pelos fiéis, decidiu mudar seu nome de Dũng para Lạc, para chamar menos atenção. Assim, arriscou evangelizar as populações das províncias mais perigosas de Hanoi e Nam Dinh, o chamado para o martírio. No final do ano de 1839, André foi preso pela 3ª vez, junto com seu irmão Pedro. Assim, começou a entender que era chamado para o martírio. O Senhor queria que ele banhasse em seu próprio sangue aquela terra atormentada. Por isso pediu ao bispo para não pagar por sua libertação, a Páscoa. Durante a sua transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis se reuniram e choravam, mas ele encorajava a todos, recomendando que continuassem a viver segundo os ensinamentos da Igreja. Na nova prisão, os 2 irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. Como resposta, ajoelharam-se e se beijaram. Logo, para eles, a sentença não podia ser outra que a pena de morte. Ambos foram justiçados com a decapitação no dia 21 de dezembro, na periferia da cidade, no portão de Khao Siai.
a via de santificação dos mártires do Vietnã. Em 1645 a 1886, os editais contra os cristãos do Vietnã foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis. Diante da firmeza da sua fé, a monarquia vietnamita determinou a sua dispersão e confisco dos bens. Grupos beatificados. O primeiro grupo de 64 mártires foi beatificado por Leão XIII em 1900. Depois, Pio X beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos, 2 em 1906 e outro em 1909. Por fim, Pio XII beatificou o 5º grupo em 1951 com um decreto datado de 1986. A Igreja reuniu todos estes grupos distintos em um único, composto de 117 mártires, entre sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II em 1990. O líder do grupo, André Dunk Lac. O líder deste grande grupo foi Santo André Dunk Lac, que provavelmente era o mais conhecido. Entre os 117 mártires, 96 eram de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis, da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade de Missões Estrangeiras de Paris. A comemoração de hoje nos faz refletir sobre a união em favor da fé. A data. Esta data demonstra a grande força da união comunitária em favor da fé. O exemplo dos primeiros mártires estimulou os conseguintes a fazerem o mesmo, entregando suas vidas em oferta de oblação, em testemunho de fidelidade a Jesus até a morte. Isso marca o trabalho catequético e a experiência religiosa desse grupo que não se preocupou com aquilo que passa, mas preferiu abraçar as coisas que não passam. Nota-se então até que ponto pode chegar uma comunidade de fé reunida em torno do amor a Jesus, que ela é capaz do martírio. Façamos juntos a oração. Minha oração. Nossos companheiros mártires, rogamos a vossa fortaleza nos momentos mais intensos de tentação e apostasia da fé. Pedimos que nos preparem nesta vida para os moradores eternos, onde viveremos felizes para sempre junto a Jesus. Amém. Santo André Dunk Lac e companheiros mártires, rogai por nós. Amém.